A história da endocardite infecciosa tem mais de 400 anos. Mas apesar dessa longa história dos avanços já vividos, não só no diagnóstico como no tratamento, muitos desafios ainda enfrentamos hoje em dia, não só na abordagem diagnóstica como terapêutica dessa patologia. Meu nome é João Ricardo Fernandes e hoje eu apresento para vocês a segunda aula do nosso curso de endocardite do projeto Triple I, que é endocardite infecciosa, novas tendências nos perfis clínicos e etiológicos. Bom, para a gente começar a discussão, em primeiro lugar, o grande desafio inicial da endocardite infecciosa é a sua identificação. Porque o quadro clínico de um paciente com endocardite infecciosa é um quadro clínico muito inespecífico. Além disso, a apresentação dos pacientes é uma apresentação muito heterogênea. Muitas vezes, os quadros apresentados se confundem com outras patologias, sejam patologias neurológicas, patologias reumatológicas, autoimunes, neoplásicas e até com outras infecções. Fazendo um paralelo, quando temos uma broncopneumonia, uma infecção do trato urinário ou outras infecções de outras regiões do nosso organismo, nós temos já critérios clínicos muito bem estabelecidos que nos fazem pensar a favor daquele diagnóstico. A endocardite infecciosa tem esse primeiro desafio, porque basicamente o paciente com endocardite infecciosa apresenta-se com febre, mal-estar e sintomas gerais. O que nos faz pensar um pouco mais na endocardite são os fatores predisponentes. E isso é um dos focos que iremos abordar nesses próximos minutos. O que temos visto hoje em dia é que os pacientes que buscam atendimento e fazem o diagnóstico de endocardite infecciosa, que recebem o diagnóstico de endocardite infecciosa, são pacientes mais graves, são pacientes mais idosos, com múltiplas comorbidades, muitos deles imunossuprimidos, associados a cuidados amplos de saúde, como clínicas de repouso, hemodiálise, tratamento quimioterápico, portadores de dispositivos intracardíacos e, além disso, lembrar que muitas vezes esses pacientes têm associado uma saúde bucal precária, algo que ainda é bastante relevante na nossa população e que está muito associada à endocardite infecciosa. Nesse conceito, então, falamos agora um pouco dessa mudança do perfil clínico e perfil epidemiológico da endocardite infecciosa nos últimos anos. O que nós temos visto recentemente são, em primeiro lugar, além do que eu já falei, da população acometida ser uma população mais idosa, com múltiplas comorbidades, temos germes também mais agressivos. E essa população mais agressiva dos micro-organismos causadores da endocardite leva a uma maior dificuldade de tratamento e também a mais complicações embólicas associadas a essa infecção, a essa patologia. Não podemos subestimar também aquelas endocardites infecciosas que apresentam-se com cultura negativa. Um dos pilares do diagnóstico da endocardite infecciosa é o pilar microbiológico, ou seja, a identificação do patógeno causador é fundamental para um tratamento adequado da endocardite infecciosa. Todavia, até 10% dos casos de endocardite infecciosa apresentam-se com cultura negativa. Isso deve-se a alguns fatores. Em primeiro lugar, ao uso indiscriminado de antibióticos. Então, pacientes que tiveram um uso recente de antibiótico tendem a ter uma probabilidade maior de cultura negativa. Segundo, pacientes com imunossupressão, seja por uso de imunossupressores mesmo ou uso de corticoides de longa permanência por doenças reumatológicas, doenças autoimunes, mas também pacientes portadores de neoplasia em vigência de quimioterapia. Então são pacientes que têm esse quadro específico de imunossupressão que pode levar a culturas negativas ou também a identificação de germes, por exemplo, fungos como os causadores da endocardite infecciosa e que por isso, na sua hemocultura tradicional, não vai ser identificado um patógeno bacteriano causador. E por fim, devemos lembrar que alguns germes causadores de endocardite infecciosa não crescem adequadamente em culturas. São chamados de germes fastidiosos. Para isso, nós precisamos lançar mão de testes adicionais para sua identificação, sejam testes sorológicos ou até a identificação através de PCR. Dentre esses germes destacam-se a Coxiella, a Bartonella, o Aspergillus, o Mycoplasma, Brucella, Legionella e também a Bartonella. Então isso deve ser sempre, deve estar em mente do médico clínico,
cardiologista que avalia um paciente com suspeita de endocardite, que o fato dele ter uma cultura negativa não necessariamente descarta o diagnóstico de endocardite, mas sim deve levá-lo para esse outro caminho, que é a busca através de testes específicos de identificação de germes que não crescem normalmente em hemoculturas. O segundo pilar, além do pilar microbiológico para o diagnóstico da endocardite, é o pilar dos métodos de imagem. No passado, falávamos apenas no ecocardiograma como segundo pilar diagnóstico da endocardite infecciosa. Mas nos últimos anos, com os avanços tecnológicos, com o desenvolvimento dos métodos de imagem, a tomografia computadorizada e, principalmente, o PET-CT tem ganhado cada vez mais espaço. Então, dessa maneira, o perfil também de identificação dos pacientes com endocardite mudou, porque lançamos mão da tomografia cardíaca, principalmente para avaliação de complicações perivalvares ou periprotéticas, mas também para identificação de acometimentos embólicos, acometimentos à distância. A tomografia dessa forma, assim como o PET, vai me ajudar não só para a confirmação da endocardite em si, ou até em casos duvidosos para a identificação de um foco, de um mecanismo alternativo à endocardite infecciosa. E o PET-CT, apesar de ter ganhado espaço no diagnóstico da endocardite infecciosa, tem que ser usado com cautela. Além de não estar disponível ainda em muitos centros, o PET-CT não deve ser usado de uma maneira usual, rotineira na endocardite infecciosa. Então, basicamente, o fluxograma que recomendamos para o diagnóstico da endocardite tendo uma suspeita clínica baseado, como eu já disse previamente, em fatores predisponentes e apresentações clínicas inespecíficas de uma infecção, sem outro foco específico, eu vou atrás dos meus dois pilares principais. A coleta de hemoculturas para identificação microbiológica do agente causador e o pilar de imagem baseado no ecocardiograma, inicialmente o ecocardiograma transtorácico e na maioria dos casos, acrescentando um ecocardiograma transesofágico. Caso, a partir desses três pilares, clínico, microbiológico e de imagem, eu não tenha um diagnóstico definido, aí eu lanço mão de métodos diagnósticos adicionais, especificamente o PET-CT. Então, o PET-CT vai ser usado naquele grupo de pacientes em que, após eu aplicar principalmente os critérios de Duke modificados que foram apresentados recentemente como sugestão junto com a Sociedade de Infecção Cardiovascular Internacional, eu não rejeitei o diagnóstico e eu não confirmei o diagnóstico, ficou um diagnóstico possível, é para esse caso que eu vou lançar mão do PET-CT, principalmente na suspeita de endocardite associada à prótese valvar. Lembrando que, além disso, a gente fala de endocardite infecciosa, mas muita gente associa a doença valvar. O nome é endocardite infecciosa, não é valvulite infecciosa, é um acometimento do endocárdio. Então, isso tem a ver também com a mudança do perfil clínico, do perfil epidemiológico do portador de endocardite infecciosa. Vejam vocês que no passado falávamos de endocardite infecciosa, vinha à mente um paciente jovem, portador de doença valvar reumática e cujo germe causador mais frequente era o Streptococcus do grupo Viridans de cavidade oral. Mas hoje em dia, até por esse raciocínio desenvolvido aqui por nós nos últimos minutos, mudou-se esse perfil. Hoje em dia, o paciente portador de endocardite é um paciente mais idoso, com múltiplas comorbidades. E aqui é o destaque que eu queria falar, que a doença de endocardite infecciosa não é exclusiva de uma válvula, é uma doença do endocárdio. Então, ela muitas vezes está associada a dispositivos intracardíacos e a catéteres de longa permanência. Então, pacientes portadores de marca-passo, portadores de cardiodesfibrilador implantável, ou catéteres de longa permanência, seja para hemodiálise, seja para quimioterapia, devem sim ser considerados pacientes com fator de risco para endocardite infecciosa e o meu limiar para suspeição dessa patologia não deve ser baixo. Eu devo pensar num quadro de uma febre sem origem determinada. Além disso, não só a valvopatia reumática, mas também as valvopatias degenerativas têm ganhando espaço, estenose aórtica degenerativa, prolapso de válvula mitral. E lembrando que muitos pacientes não sabem ter esse diagnóstico por não terem sintomas decorrentes dessas valvopatias. Então, pacientes portadores dessas valvopatias degenerativas também têm que ser consideradas em vigência de febre sem foco definido para o rastreio da endocardite infecciosa. Assim como não só as próteses de implante cirúrgico, mas também as
as próteses transcatéter. E por fim, nessa mudança do perfil epidemiológico dos pacientes com endocardite infecciosa, até por essas características clínicas apresentadas previamente, pacientes mais idosos associados a dispositivos e a catéteres com múltiplas comorbidades, além dos streptococcus, que ainda são germes frequentemente causadores da endocardite, temos cada vez mais os estafilococcus e também os enterococcus como causadores de endocardite infecciosa. Por fim, lembrar que essa mudança do perfil clínico e epidemiológico leva também a desafios no tratamento cirúrgico. Aqui eu destaco, vai ser abordado mais para frente nesse mesmo curso, que até 50% dos pacientes com endocardite infecciosa sob tratamento clínico antibiótico vão precisar de um tratamento cirúrgico adjuvante para a cura da endocardite infecciosa. Todavia, como estamos falando de pacientes mais idosos, pacientes mais graves e alguns até portadores de próteses transcatéter, essas características vão estar associadas a desafios ainda maiores para um tratamento cirúrgico adequado. Então, de uma maneira geral, o que devemos lembrar é que hoje em dia, quando falamos em endocardite, eu não tenho que pensar mais naquele paciente jovem com valvopatia reumática, com endocardite causada por estreptococo de cavidade oral. Eu tenho que ampliar o meu raciocínio. Em primeiro lugar, lembrar que pacientes idosos com valvopatias degenerativas e até aqueles com próteses transcatéter têm cada vez mais se apresentado como pacientes com endocardite infecciosa, mas pensar além da válvula. Lembrar que a endocardite não é exclusiva da válvula e que comorbidades, imunossupressão, dispositivos intracardíacos e catéteres de longa permanência também estão associados, então esses pacientes têm que ser considerados pacientes de risco para o desenvolvimento da endocardite e entrar no meu raciocínio na hora que eu avalio um paciente com uma febre de origem indeterminada ou com foco não bem estabelecido, para aí sim eu desenvolver o raciocínio clínico, lançar mão dos métodos diagnósticos microbiológicos e de imagens e eu poder fazer um diagnóstico adequado, que é o principal ponto para que eu tenha um tratamento definitivo dessa patologia que ainda está associada a uma grande morbimortalidade. Muito obrigado.